Olha, em 1977, teve uma grande seca na ilha. E um casal de pesquisadores que estudou os tentilhões por décadas, eles são muito conhecidos, é o Peter e a Rosemary Grant, estiveram lá nessas décadas estudando os tentilhões e acompanharam o que aconteceu com os tentilhões durante a seca. A seca foi terrível, muitos deles morreram. E o que aconteceu? Quem é que sobreviveu? Sobreviveu foram os tentilhões com um bico mais curto e mais resistente. Então, a evolução teria ocorrido rapidamente ali, ó, numa seca. Olha só que beleza. O Michael Behe disse que Darwin, se visse aquela mudança, ficaria deslumbrado. Olha só, evolution in action, testemunhada. Em poucas gerações, não é por causa da seca, a seca durou acho que 2, 3 anos, o bico já estava mais curto e mais resistente. Aí o pessoal falou assim, olha, se a gente extrapolar, em 200 anos, uma nova geração, uma nova espécie de tentilhão surgirá na ilha. Fizeram essa previsão. Mas aí o Michael Behe continua contando a história. Voltou a chover. E ao voltar a chover, o que aconteceu? O bico ficou mais fino e mais comprido, menos duro, né? A dureza. Gente... Tem aqui até os... ele mostra as figurinhas aí, né, Ana? Ó. Aí ele fala o seguinte, olha, quantas espécies de tentilhões tem na ilha? 14. 4 gêneros. E qual é a diferença entre esses 4 gêneros? O tamanho. Variam de 10 a 20 centímetros. E a extensão e a dureza do bico. E foram, então, avaliar o que é que causou naquela seca, porque fizeram o sequenciamento genômico, né, do genoma desses tentilhões, de todos os gêneros e tudo mais, e foram verificar o que é que tinha acontecido para o bico ficar mais curto e mais resistente durante a seca. O que aconteceu? Uma degradação em um gene específico, você vai ler o livro, eu não vou dar o nome aqui, que prejudicou a ação de uma proteína, ALX1. E o que essa proteína faz? Essa proteína é responsável por deixar o bico afiado e alongado. Como a degradação nesse gene, uma mutação nesse gene, prejudicou a ação dessa proteína, o bico ficou o quê? Mais curto e mais duro. Então, o que fez o bico ficar mais curto e mais duro? Degeneração, mutações deletérias, nada de novo. Evolução redutiva. Evolução redutiva, subiu para baixo. O tentilhão subiu para baixo. Como a Ana explicou, aquele bico mais duro e aquele bico mais curto tem uma vantagem, porque durante a seca as sementes ficaram mais duras, mais resistentes. E foram os que sobreviveram, os menos piores. Não foram os melhores, foram os menos piores, né? E aí ele sobreviveu. E aí o que o Michael Behe diz? Gente, 2 milhões de anos. Uma espécie isolada numa ilha sob forte pressão evolutiva. Depois de 2 milhões de anos, 1 milhão de gerações, bilhões de pássaros ali, não é? De geração em geração, o processo começou com tentilhões e terminou em tentilhões. Praticamente com as mesmas características. E as 14 espécies que estão lá variam no quê? Tamanho do bico, da cabecinha. Tamanho do bico e comprimento, variações. Isso, faz isso, Ana. Dá para ver? Isso aí. Aí, isso. Ou seja, tentilhões nas ilhas continuam tentilhões e as variações são muito pequenas, são mínimas. É dureza, comprimento do bico, massa corporal, o comprimento do pássaro, pequenas alterações. Aí o Michael Behe faz uma comparação muito interessante. O experimento mais representativo para a evolução do planeta, o ícone da evolução, que são os tentilhões de Darwin, partem de tentilhões há 2 milhões de anos e resultam nesses 14 espécies de tentilhão. Não, sabe o que ele diz?
os pássaros estão cruzando entre si na ilha. E hoje temos 14 espécies na ilha? Não, as espécies estão diminuindo, reduzindo por hibridização. E hoje não temos mais 14 espécies na ilha. Ele disse que tem um punhado. Eu não sei exatamente o que ele quis com punhado, mas punhado não deve ter mais que 6, né? E nós estamos reduzindo o número de tentilhões. Ele faz uma comparação muito interessante. É como na taxonomia você representasse todos os níveis em lembra dessa, né, Saulo? Em uma conta bancária, em que tivesse lá 213.754.036 centavos. As mudanças dos tentilhões mudaram a conta bancária para 213.754.083 centavos. As diferenças foram nos centavos. Em milhões, a diferença foi nos centavos. Gente, o ícone da evolução, testado nas suas condições mais drásticas, sequenciado genomicamente, o genoma foi sequenciado, mostrou o quê? As mudanças, degradação, caiu, subiu para baixo. Evolução redutiva. Evolução redutiva, como a Yasmin, é o termo aí que a Yasmin vai ficar popularizada agora por esse termo. E tentilhões, continuam tentilhões. Número de espécies diminuindo na ilha. Estamos evoluindo, como Michael Behe tão bem descreve nesse livro. Adquira o seu, cobalpress.com com K, e se você estiver com a gente nas próximas ligas, concorra ao sorteio. Mas sabe o que eu achei interessante? Mesmo que eles vão se degradando, tem essa plasticidade de se adaptar. Parece que no seu genoma já estava escrito isso, tipo, vai ter alguma mudança ambiental, mas mesmo se degradando o gene, ele vai conseguir sobreviver a esta ou aquela condição. Então, sim, mostra algo de antevidência, não? Muitas modificações não são por degradação. Já é informação genética pré-existente. Agora, o que Darwin propôs, o mecanismo que Darwin propôs, são essas... É uma evolução redutiva. Mas também temos a epigenética, né? Tipo de ativação e desativação de genes, ou maior expressão ou menor expressão, dependendo da alimentação, inclusive. Darwin acertou, essas adaptações ocorrem, mas ele errou achando que elas jogariam para cima, jogam para baixo.